Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje aqui sobre os sistemas de gestão ambiental, um dos temas mais importantes dentro do conteúdo da nossa disciplina, que é um conteúdo que diz respeito diretamente à implementação de práticas, de ferramentas de gestão no âmbito organizacional, ferramentas de gestão vinculadas aí diretamente aos sistemas de gestão ambiental, né? Um conjunto aqui de práticas, de regras, de princípios, de normas que estarão relacionados diretamente com uma nova forma de realizar as atividades dentro de um âmbito corporativo. Nós fizemos aqui uma passagem ao longo das últimas disciplinas, né, sobre o surgimento da problemática ambiental, como que a temática ambiental ela se torna relevante na segunda metade do século XX, como que a gente tem aí um surgimento, né, de uma consciência ambiental, seja por meio de um envolvimento de atores políticos, de atores sociais, da sociedade como um todo, e como as conferências elas foram importantes para definir o que é um desenvolvimento sustentável, definir os conceitos, mostrar como que as mudanças climáticas e as mudanças ambientais elas têm um impacto, né, na organização, e como que dentro desse contexto nós temos aqui um conjunto de influências, de práticas, de normas, de regras que vão impactar aquilo que as organizações entregam, né? Mas não só aquilo que elas entregam, mas como que elas estão se organizando para a entrega dos seus produtos e dos seus serviços. E é aí que nós vamos apresentar e trabalhar diretamente com o que as organizações fazem para mitigar os impactos que nós discutimos na aula anterior, os impactos ambientais, essa ideia de que o que é feito, né, para minimizar esses resultados adversos daquilo que a organização faz, não só a organização, né, mas a sociedade, as práticas de consumo, enfim, todos os resíduos, né, e resultados. Qual é a ideia aqui? É que a gente tenha condições de pensar, a partir deste cenário dos impactos ambientais, em como adotar melhores práticas de gestão para termos, né, resume, ou seja, a realização de lucros com a manutenção de uma responsabilidade social e ambiental e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas dentro das organizações. Então, são esses elementos aqui que nós vamos trabalhar dentro desta aula, dentro deste conteúdo. A gente tem aqui uma mudança dessa percepção a partir, portanto, né, desse aumento de uma consciência ambiental, desencadeando ações, sobretudo a partir aí da Conferência de Estocolmo, em 72, como nós vimos, né, em ações no âmbito organizacional. Se a gente considerar dentro da própria história, né, e no contexto nacional, nós vamos observar o seguinte: nós vamos ter aqui como reflexo da Conferência de Estocolmo no Brasil já a criação em 1973, né, da Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA. A gente vai ter aqui neste mesmo ano a criação da Companhia de Desenvolvimento de Saneamento Ambiental, a CETESB, em São Paulo, em 1973, ou seja, medidas já bem atinentes a essa nova percepção da importância das questões ambientais, apesar de todas as contradições, né, como eu pontuei anteriormente, entre esse contexto social como um todo e algumas das ações empresariais e das políticas ambientais adotadas no país. A gente vai ter aqui também em 1973, ou seja, uma ação muito rápida, considerando o contexto internacional, a criação do Conselho Estadual de Proteção Ambiental na Bahia. Né? E a partir disso, a partir desse contexto todo, ou seja, a partir daquilo que foi desencadeado na Conferência de Estocolmo, a adoção de inúmeras medidas, né, normatizadoras, de inúmeros órgãos, né, vinculados aqui à gestão e à questão ambiental. Mas uma das medidas mais importantes vai ser a criação aqui do Responsible Care Program no Canadá em 1985, que foi uma instituição, um conjunto de ações, um conjunto aqui de práticas adotadas, né, pelas empresas do setor químico no Canadá. Por que isso foi extremamente importante? Porque foi uma iniciativa
antes aqui do relatório Brundtland, do relatório Nosso Futuro Comum, que normatizou, como nós vimos, né, que apresentou o conceito de desenvolvimento sustentável, tal como nós o concebemos e utilizamos hoje, né, na sua terminologia clássica. E aqui em 1985, esse conjunto empresarial fortíssimo, eles vão convencer todos os players, né, mundiais do setor químico, da indústria química, a buscar melhorias contínuas, antecipar-se à própria legislação, ter uma visão sistêmica sobre os impactos que a indústria química gera e pode gerar sobre as questões climáticas, né? A gente vai ter aqui como representantes no Brasil do Responsible Care Program, a Associação Brasileira da Indústria Química, a ABIQUIM, adotando já um conjunto de normas, de iniciativas, de práticas que vão mostrar como que as empresas vão se comportar nos anos seguintes em relação à questão ambiental. Nós vamos ter aqui ainda, né, na sequência, a segunda Conferência Mundial da Indústria sobre o Meio Ambiente, em 1991, e aí, como resultado muito importante aqui desta reunião, a gente vai ter uma conjunção, né, de atividades empresariais em torno da Câmara do Comércio Internacional, criando a Carta de Roterdã, né, um conjunto de princípios para a gestão ambiental. Historicamente, esse momento ele é muito importante, ele é muito relevante, porque é um momento que a iniciativa privada, e a gente tem que recordar que aqui no ano seguinte nós teremos a Eco 92, é um contexto em que você tem um conjunto de empreendedores de porte mundial adotando medidas, práticas, diretrizes em suas estratégias para o melhor posicionamento da sua marca nesse contexto global e num contexto também competitivo, buscando vantagens competitivas a partir da adoção de práticas mais sustentáveis. Então, essas iniciativas aqui que vão preceder a adoção de padrões internacionais, de padrões normatizados, né, são extremamente importantes. E aí alguns desses princípios aqui da Carta de Roterdã, a prioridade na empresa, o que a empresa poderia priorizar em relação às questões ambientais. Prioridade na empresa, reconhecer a gestão do ambiente como uma das principais prioridades e como fator dominante do desenvolvimento sustentável, uma gestão integrada, processo de aperfeiçoamento, formação de pessoal, ou seja, um conjunto aqui de princípios que estavam já em desenvolvimento, né, por esses atores, por esses empresários, por esses players, princípios que seriam posteriormente adotados para tentar precaver algumas situações de risco, se precaver diante de algumas questões, né, como as mudanças climáticas, como ameaças a um abastecimento hídrico, a uma perda da biodiversidade, ao colapso dos ecossistemas. Há inúmeros elementos aqui que passaram a nortear a agenda ambiental no âmbito corporativo. O que as empresas passariam a fazer diante desses elementos? E aqui são ações, pessoal, que são ações que partiram desses grupos, né, corporativos. Aqui a gente não está falando ainda de uma normatização, de uma legislação, nós estamos falando de uma tendência global, de uma tendência em que gestores, em que empresários, empreendedores, eles estão adotando. É claro que a gente está dentro aqui de um cenário, né, de um contexto em que a sociedade passa a demandar mais ações de responsabilidade ambiental desses atores, mas são ações que visam aqui per si, né, uma estratégia vinculada à manutenção e à preservação das questões ambientais. Isso tudo aqui vai ser depois definido e vai ser incorporado aos sistemas de gestão ambiental. E aqui nós vamos ter, então, uma mudança de qualidade, uma mudança de percepção e o desenvolvimento, uma sistematização de uma ferramenta que vai ser fundamental. Fundamental por quê? Porque ela será reconhecida no âmbito mundial, ela será estabelecida, né, por diversos setores, por diversos atores, por um conjunto articulado de empreendedores, empresas, para
para que seja adotada nas corporações e nos setores dos mais diversos portes, desde aquela pequena empresa interessada em adotar um sistema de gestão ambiental, às grandes corporações, aos grandes conglomerados corporativos. Né? E como que nós podemos definir aqui sistema de gestão ambiental? O sistema de gestão ambiental é um conjunto de responsabilidades organizacionais, procedimentos, processos e meios que se adotam para a implantação de uma política ambiental em determinada empresa ou unidade produtiva. O sistema, pessoal, nós não estamos nos referindo aqui a uma ferramenta, a um software, né, a um ERP de gestão. Nós estamos falando aqui de um conjunto, uma política que é adotada pelas empresas, pelas corporações, a sistematização de práticas, de um sistema. Olhem aqui para essa definição, que ela aponta para um conjunto de responsabilidades, conjunto de procedimentos, de processos que são adotados para a implantação de uma política ambiental. Elementos que estarão aqui vinculados a um sistema gerencial, né, que pode conciliar e sistematizar essas informações, né, num único sistema de acesso às informações, ou não. Mudança do entendimento das organizações e das corporações sobre a adoção do SGA, principalmente, observem aqui, uma mudança no padrão da adoção dessas ferramentas de gestão, desses procedimentos, dessas técnicas, no seguinte sentido, de você se deslocar de uma política ambiental reativa, focada aqui em métodos corretivos, por exemplo, o que eu faço para minimizar a quantidade de resíduos gerados na minha indústria, a quantidade de resíduos aqui de uma determinada obra, de um determinado empreendimento. Para você estabelecer como um outro critério o seguinte, como que desde o início, desde o planejamento, eu posso trabalhar aqui com uma política e terá aqui como método preventivo a minimização da quantidade de resíduos gerados na minha obra, na construção do meu edifício. Será que eu vou simplesmente reagir a uma determinada catástrofe, a um determinado desastre ambiental, ou eu posso adotar práticas anteriores, práticas que vão indicar que há um problema no meu processo de produção, na minha operação, isso poderá resultar na adoção de critérios preventivos, ou seja, uma mudança aqui do momento em que os gestores da empresa, eles adotam medidas de controle da emissão de determinados resíduos, de determinados poluentes. Se antes eu estava preocupado em mitigar os impactos, eu vou buscar agora criar um mecanismo de prevenção, ou seja, em vez de mitigar apenas determinados impactos, eu quero que esses impactos eles sejam gerados na menor escala possível. Se eu quero ter em numa determinada região, eu tenho um rio que passa atrás da minha empresa, o próximo ali é a minha empresa, e há um risco, né, de determinados efluentes despejados naquele rio, naquele riacho, contaminarem ali os lençóis freáticos. Ora, em vez de buscar, de minimizar os impactos, eu vou trabalhar com a adoção de políticas preventivas, de políticas que irão impedir o despejo desses efluentes naquele rio, naquele riacho, naquele córrego, naquele local ali de ação ou de impacto da minha empresa, da minha corporação. Há uma mudança aqui cultural, há uma mudança na cultura organizacional quando as empresas passam a adotar ou definem adotar um sistema de gestão ambiental. E é aí que nós vamos ter uma grande definição, uma grande mudança, né, no contexto internacional, quando as normas ISO elas são estabelecidas também para a área ambiental. E é aí que vai entrar aqui a família ISO 14000, né, estabelecendo normas e ferramentas para a gestão ambiental em organizações, padronizando os aspectos relacionados à construção de indicadores, aspectos relacionados às auditorias, ao ciclo de vida dos produtos, como que nós podemos pensar
desde a concepção de um determinado produto, aquele processo de extração da matéria-prima e como que aquela matéria-prima ela é extraída até o seu descarte, até a sua comercialização, até o retorno, né, até a logística reversa, que será incorporada no ciclo de vida do meu produto, daquilo que eu estou prestando em termos de serviço para a comunidade. Ora, é importante destacar aqui, né, que as normas ISO elas são estabelecidas, né, pela International Organization for Standardization, a ISO, né, que tem como representante no Brasil a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E aí as normas no Brasil elas são chamadas, né, são conhecidas aqui como família ABNT ISO 14000. Essa definição ela é importante aí para a gente. Quando a gente olha aqui a família, né, das normas da NBR 14000, observem a quantidade de normas que estão dentro desta família. Nós temos aqui, né, a 14001, que é o Sistema de Gestão Ambiental, especificações para implantação e guia, que é a norma que irá sistematizar, basicamente, definir como que as empresas, no âmbito internacional, irão adotar padrões de porte mundial para reconhecimento das suas práticas ambientais. Nós vamos ter aqui normativas relacionadas às diretrizes gerais, a 14004, guias para auditoria ambiental, a 14010, diretrizes para auditoria ambiental. Tem aqui ó, a 14.031, que é a avaliação da performance ambiental, né, ou seja, relacionada aqui à construção de indicadores, eu vou falar isso um pouco mais com vocês adiante. A 14.024, a rotulagem ambiental, né, o guia para certificação. A 14.041 aqui em diante, falando sobre o ciclo de vida dos produtos, os princípios gerais, inventários, análise dos impactos, enfim, essa família aqui ela é extremamente importante em relação à gestão ambiental, em relação aqui ao que as organizações vão fazer. Então, eu quero definir quais são os critérios para que a minha empresa seja uma empresa adotante aqui do SGA e com isso ela possa ter as melhores práticas em relação à gestão ambiental. É isso, eu vou trabalhar com a família ISO 14000, as normas da NBR 14000 e principalmente com a ISO 14001, certo? Que é isso que nós vamos detalhar agora um pouco mais. A primeira edição da ISO 14001 ocorreu em 2004. Desde então, inúmeras empresas foram certificadas, adotaram as práticas, né, as normas e as diretrizes, né, que a norma preconiza, apresenta, que a norma estabelece. E desde então, houve uma necessidade de uma reformulação. E aí nós tivemos uma atualização em 2015 da ISO 14001. A ideia era você incorporar alguns outros elementos que já estavam aqui como parte das práticas organizacionais e como uma demanda desses stakeholders, né? A própria normativa, você aclarar alguns elementos, torná-los mais evidentes, mais compreensíveis e, ao mesmo tempo, estabelecer aqui alguns desses pontos. Vamos passar aqui por quais pontos aqui que essa revisão incorporou. Primeiro ponto aqui, a norma se tornou mais acessível para as pequenas e médias empresas e as organizações do setor de serviços. Isso é extremamente importante, foi extremamente importante, porque apenas as grandes empresas e corporações estavam aqui preocupadas com a adoção da ISO 14001, dessa norma. Qual é a ideia? Você não tem uma obrigação, a obrigatoriedade de ser certificado. A ideia não é essa, nós vamos ver aqui na norma, mas ela serve como um ferramental que é um norte, que é um guia para as empresas, mesmo as pequenas e médias empresas que tenham interesse em adotar aqui esse conjunto de normas, de diretrizes e práticas. Então, ao revisar a norma, a ideia foi trabalhar com esse conjunto de elementos que possibilitariam a adoção
né, da 14.001 por essas pequenas e médias empresas. E algumas novas exigências foram incorporadas, exigências aqui que vão apontar diretamente para a necessidade de você incluir a integração da gestão ambiental na estratégia da empresa. Ou seja, a questão ambiental, a temática ambiental, a gestão das práticas relacionadas ao SGA, ao Sistema de Gerenciamento Ambiental, deveriam ser estabelecidas pelo corpo diretivo da organização, ou seja, no conjunto da formulação estratégica, e não apenas de um interesse setorial, do setor de operações, do setor de caldearia, ali do técnico de segurança do trabalho, do engenheiro do trabalho, do analista. Não. A ideia é, se você quer certificar a sua empresa, se você quer estabelecer um SGA, isso precisa estar estabelecido aqui como parte de uma política estratégica da organização. Precisa estar contido nos objetivos e metas da sua empresa, ou seja, dentro do seu planejamento estratégico. Você não fará aqui uma gestão separada das questões ambientais daquela definição de quais são os teus objetivos e das tuas metas corporativas. Ao mesmo tempo, a revisão ela incorporou aqui a necessidade de uma melhoria da comunicação com as partes interessadas. E observem aqui, se atentem bastante para isso, como que o vocabulário ele é importante quando estivermos trabalhando e mencionando aqui a ISO 14001. Partes interessadas, aqui nós estamos falando dos stakeholders. Como que a empresa, como que a corporação precisa comunicar às suas partes interessadas a sua política ambiental. Ela precisa ter um mecanismo de gestão desses stakeholders. Ela precisa ter um mecanismo aqui de condução da sua política de forma integrada com esses parceiros. Quais parceiros? As comunidades diretamente afetadas pela ação da sua empresa, os clientes, né, que são os seus consumidores, os seus fornecedores. Como que você comunica isso, a sua política, para os fornecedores? Como que você apresenta para a sociedade aquilo que você está fazendo? Para os financiadores da sua empresa? Você precisa definir, claro, né, quem são os seus stakeholders, os stakeholders corporativos, para a partir disso você definir como que será o processo de gestão de stakeholders, ou seja, você está o tempo todo aqui lidando com um processo extremamente complexo de planejar essa interação da sociedade, daqueles agentes que são afetados pelas suas ações corporativas. Isso estava na versão na ISO 2004, mas de uma forma muito pontual. O que você tem agora é uma adoção explícita, né, desse princípio aqui na ISO 14001 com a sua revisão em 2015. As soluções ambientais indo além da prevenção da poluição, ou seja, você adotar mecanismos aqui, não só, né, como eu apresentei para vocês, não só como parte de um elemento vinculado a uma mitigação dos impactos gerados. Então, tudo bem, nós geramos uma quantidade absurda de papel dentro do escritório. O que eu posso fazer para não gerar essa produção aqui de papel? O que eu posso fazer para minimizar a quantidade de fotocópias que são geradas? Será que a digitalização do trabalho ela terá um impacto ou um resultado ambiental importante dentro da minha empresa, e essa será uma solução para eu minimizar aqui esse efeito, esse elemento? Sim, então isso pode ser interessante. Então, ou seja, eu vou aqui, além da prevenção da poluição, eu vou buscar aqui opções tecnológicas para a minha rotina operacional, para o meu processo, para aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia dentro da empresa. Eu vou considerar todo o ciclo de vida e a melhoria da minha performance ambiental, estabelecer critérios, estabelecer aqui objetivos. E quando eu estou falando de objetivos, eu estou falando de indicadores. Aí eu estou falando aqui de uma outra norma, que eu já menciono aqui para vocês. Mas eu tenho que trabalhar aqui com elementos que eu quero cumprir, com elementos que eu quero atingir. E isso precisa estar claro ali na política a ser desenhada, a ser estabelecida. E buscar o comprometimento evidente, né, vinculado aqui à própria definição
que eu apresentei da formulação estratégica, buscar o comprometimento do alto escalão das organizações com as políticas ambientais. Ou seja, o que nós tivemos aqui com a 14.001 e as suas revisões foi uma adequação da norma para que ela alcançasse aqui todos os tipos e tamanhos de empresa. Empresas com finalidade lucrativa ou não, ou seja, pessoal, qual é a ideia aqui dessa revisão? De que você possa adequar a norma a todo um conjunto aqui de empresas dos mais variados tipos e tamanhos, desde uma pequena empresa, como uma padaria, até um grande conglomerado, como a Vale. Ora, a ideia é, podemos trabalhar aqui as questões ambientais relativas às suas operações, como poluição do ar, questões referentes à água, ao esgoto, à gestão de resíduos, à contaminação do solo, a mitigação e adaptação às alterações climáticas e buscar uma utilização mais eficiente dos recursos corporativos, tendo como foco a melhoria contínua. E aí, o que é interessante aqui? Observem bem, né? Nem tudo aqui é custo. Todo esse conjunto complexo de normas de revisão, de novas estratégias, de um procedimento a ser adequado pela empresa, tudo isso vai poder beneficiá-la. E aí os estudos apontam para isso, né? Não só os estudos, mas assim as práticas, os relatos os mais variados dos atores que participam, né, da adoção de processos de certificação, por mais onerosos que sejam, eles geram aqui, as grandes empresas, sobretudo, geram benefícios, como aumentam, né, o envolvimento da liderança e o comprometimento dos funcionários com as práticas governamentais, melhora a reputação da empresa e a confiança das partes interessadas, dos stakeholders, mediante uma comunicação estratégica. Você estabelece ali uma prática de apresentar para a comunidade o que você está fazendo e quais medidas estão sendo adotadas, alcançar os objetivos estratégicos, né, de negócios através da incorporação das questões ambientais na gestão da empresa. Você, então, não tem dois sistemas separados, mas você tem a questão ambiental, a temática ambiental, a política ambiental incorporada às definições estratégicas do seu negócio, daquilo que você está fazendo. Então, a ISO 14.001, ela vai permitir isso, e juntamente com a família, né, 14.000, você vai ter critérios, ferramentas, benefícios, os mais distintos aqui, para a adoção dessas ferramentas. Com isso, você poderá ter também vantagem competitiva e financeira ao aumentar a eficiência, né, do seu negócio, podendo reduzir ali determinados custos. Quando a gente fala aqui da redução de custos, é muito óbvio e muito claro quando a gente observa, por exemplo, vamos reduzir, ter como meta a redução do consumo de energia, vamos ter como meta a redução do consumo de água, ou então a produção o custo de tratamento de resíduos. Isso não é apenas, então, uma mudança pontual. Isso gera uma vantagem competitiva também para as nossas empresas, para as nossas organizações. Você tem aqui também a possibilidade de criar uma melhoria do desempenho ambiental por parte dos fornecedores, integrando-os ao seu sistema ali. Isso aqui, inclusive, é extremamente importante, porque a norma, durante o processo de certificação, ela exige que aquelas empresas que fazem parte, né, do seu processo, da sua cadeia, mesmo que empresas terceirizadas, parceiros, mesmo que esses grupos, eles respeitem também as normas e aquilo que é estabelecido pela normativa. Então, não é simplesmente você pegar o teu resíduo e passar para uma empresa parceira, para uma empresa terceirizada, mas é você se responsabilizar também pela destinação final que ele fará com aquele resíduo. Isso é extremamente importante e relevante. Você precisa saber e conhecer o que ele está fazendo com os resíduos, a forma como o lixo produzido pela sua empresa é descartado, como que o lixo produzido pelo seu setor, pelo seu departamento, ele impacta ali e é destinado de acordo com
aquilo que o parceiro ele faz, né? E aí eu trago aqui, inclusive, para vocês o que o próprio livro-texto ele apresenta, né? Continuando aqui a série de benefícios aqui da adoção da família ISO 14000. E principalmente tudo começa com a 14001, assegurar aos clientes o comprometimento com uma gestão ambiental demonstrável, ou seja, você tem condições de apresentar o que você fez, como que você trabalha com a questão e com a gestão ambiental, manter boas relações com o público, com a comunidade. Isso é extremamente importante, gente. A gente olha que algumas empresas aqui na Grande São Luís e no estado do Maranhão, e essas empresas elas têm uma relação muito ruim com a comunidade, uma visão muito ruim. Em parte, isso está vinculado ao processo de gestão de stakeholders, de definição de quais são esses parceiros mais importantes e de como que você pode, inclusive, monitorar o que está acontecendo, a percepção, inclusive as mídias sociais, né, elas são extremamente poderosas em relação a isso, a esse mapeamento, né, de mapeamento e gestão de stakeholders, né? Se a gente considerar, por exemplo, que quando nós estamos fazendo determinadas críticas a grupos corporativos, nós estamos trabalhando com hashtags e com a produção textual, nós conseguimos ler com técnicas de ciência de dados o que está sendo dito, o que está sendo analisado, como que as pessoas estão se posicionando em relação à sua marca. E com isso você consegue se precaver em relação a determinados aspectos, às vezes até evitar algumas catástrofes, né, em relação a sua marca ou em relação a impactos ambientais. Ou seja, você se posicionar aqui nesse processo de interlocução, mantendo boas relações com a comunidade, isso é extremamente importante e é um benefício da adoção da norma. Satisfazer critérios de investidores e melhorar o acesso ao capital, né? A gente está falando isso aí ao longo do nosso curso, em diversos momentos, em diversas ocasiões, como que determinados fundos, como que você tem financiadores, agentes financeiros, enfim, que exigem a adoção de ferramentas de gestão pelos grupos corporativos, obter seguro a um custo razoável, até porque se você tem uma adoção de ferramentas de gestão, e um aspecto aqui extremamente relevante, né? A norma, ela exige, a 14.001, ela exige, né, um planejamento em relação a situações de emergência, uma política de riscos. Você tem que definir e trabalhar com uma gestão de riscos. Como é que você... qual é o impacto disso para a sua empresa? Qual é o impacto disso para a sua corporação? Ora, significa que você vai ter ali uma previsão. Por exemplo, olha, houve aqui uma explosão no setor metalúrgico. Quais impactos advirão dessa explosão? Quais gases serão liberados? Como que nós podemos conter aqueles gases? Que impacto que aquilo tem nos meus funcionários, no meio ambiente, na fauna, na flora ali daquela região? Como que eu posso minimizar as consequências? Se eu tenho esse plano estabelecido, eu consigo negociar condições melhores de um seguro em relação a esses aspectos aqui com determinados financiadores, credores, fortalecer a imagem e a participação no mercado, atender, né, aos critérios de certificação, aprimorar o controle dos custos, claro, porque inclusive a gente pode ter a redução desses custos, demonstrar uma atuação cuidadosa, facilitar a obtenção de licenças e autorizações, etc. Ou seja, são inúmeros impactos aí advindos da adoção de uma política ambientalmente responsável, de um sistema de gestão ambiental. Além desses benefícios, as empresas elas passam por processos, né, de melhoria quando elas adotam aqui a 14.001. Por exemplo, definição para que a gestão ambiental seja mais importante no posicionamento estratégico da empresa, maior comprometimento da liderança, a implementação de iniciativas proativas que visem proteger o meio ambiente contra danos e degradação, né, como o uso sustentável dos recursos e a mitigação das alterações climáticas,
O enfoque no conceito de ciclo de vida, né, a fim de garantir que aspectos ambientais sejam levados em consideração desde o desenvolvimento até o fim da vida útil do processo, a adoção de uma estratégia de comunicação com foco nas partes interessadas e uma integração aqui com outros sistemas de gestão, né, como da ISO 9001, sistema de gestão da qualidade. Então você tem aqui benefícios que estão diretamente relacionados à adoção da 14001 e, ao mesmo tempo, você tem aqui benefícios relacionados que são vinculados à adoção de práticas dentro do âmbito governamental. Muito bem, mas como que eu posso aqui trabalhar e implantar e adotar, né, um sistema de gestão ambiental? Ora, aqui eu tenho que analisar, e é o que nós vamos fazer, um panorama da 14001. O primeiro ponto aqui a destacar é que a gente tem que observar como que a 14001, né, tanto na sua primeira versão, em 2004, como agora com a revisão de 2015, como que ela trabalha aqui com o PDCA, como que é uma integração com o PDCA, né? E em cada momento daquilo que ela está prevendo, que ela está estabelecendo, aquilo que ela está propondo para que o SGA estabeleça, ela está fazendo uma articulação direta, uma referência direta ao ciclo PDCA. Então, observem aqui, o SGA deve prever um planejamento, ou seja, falando aqui do P, a implementação e a verificação, né? O D, a verificação e a ação corretiva, o check, né? O C, e a revisão pela gerência, uma análise crítica, ou seja, estamos falando aqui de como que toda a política ambiental, com seu planejamento, com a sua implementação e verificação, a verificação e a ação corretiva e a revisão sistemática pela alta direção corporativa, como que você tem aqui uma dinâmica que está diretamente relacionada com o ciclo PDCA. Observem aqui, depois a gente volta aqui nesses slides, observem aqui o seguinte, ó, quando a gente está falando aqui, né, de uma revisão da gerência, tudo vai culminar aqui nesse processo de melhoria contínua, né, isso aqui é uma imagem que está lá na ISO 2004, e que nós temos aqui a política ambiental, o planejamento, implementação e a operação, a verificação, né, e a adoção de ações corretivas, e depois uma análise crítica pela administração. Esses elementos aqui, eles estão apontando diretamente a manutenção de um ciclo. Tudo bem, mas um ciclo relacionado ao quê? Do que nós estamos aqui falando, né, em relação ao aspecto operacional? E aí nós vamos fazer aqui agora um mergulho dentro da norma. Né? Primeiro eu vou apresentar para vocês aqui aspectos gerais da norma, o que a política ambiental ela tem que prever, como que ela é planejada e dentro desse planejamento, o que tem que constar nesse planejamento, o que tem que aparecer em relação à definição das questões operacionais, como que nós podemos fazer uma verificação e o que a gente prevê e quais são os elementos que em uma eventual auditoria serão averiguados, serão checados. Ou seja, vamos mergulhar aqui e depois nós vamos abrir aqui a NBR e fazer uma análise panorâmica. Observem aqui o seguinte, quanto à política ambiental, né, inclusive isso está lá no livro-texto, quem leu pegou esse resumo ali. Quanto à política ambiental, a alta administração deve definir a política ambiental da organização e assegurar que ela... Primeiro ponto aqui, pessoal, portanto, voltando, destacando, a ideia aqui do SGA, a ideia aqui de você adotar ferramentas como a 14001, ela prevê o autoconvencimento da direção da empresa. Você não faz política ambiental se ela não for estabelecida aqui dentro dessa perspectiva, dentro de uma lógica top-down. Se ela não for estabelecida dentro de um critério que envolva a inclusão da alta administração da empresa. E ela tem que ser
apropriada à natureza, à escala e aos impactos ambientais de suas atividades, de seus produtos ou serviços. Ou seja, vamos definir, de acordo com o meu negócio, quais são os possíveis impactos ambientais, quais são aqui as escalas, né, desses impactos ambientais, e por impacto aqui nós estamos nos referindo, pessoal, tanto a impactos de monta, né, por exemplo, a construção de uma hidrelétrica e como que isso pode alterar a fauna e a flora e mudar aquela região radicalmente, ou a impactos que são menores, como a produção, a geração de resíduos. Imagine a construção de um edifício de 2 andares, de uma galeria, por exemplo, com 10 lojas. Tudo bem, você tem aqui uma geração de resíduos gigantesca, porém numa escala menor do que a construção de uma hidrelétrica. A grande questão aqui é como que esses dois empreendimentos vão trabalhar com seus critérios de escala, de impacto. Ora, de acordo com a natureza do seu negócio. É preciso definir na política ambiental qual é a natureza do negócio. Quais são aqui, qual é a escala e quais impactos podem advir do seu negócio. Se eu tenho um consultório médico e eu trabalho ali, por exemplo, com o descarte de efluentes ou de determinados materiais médicos, eu preciso, numa escala menor, né? Eu preciso ter uma destinação adequada, correta daquele material. Eu preciso contratar, se necessário, serviços de descarte daquele material médico. Eu não posso simplesmente colocar no lixo comum. Isso parece óbvio, mas não é. Não é óbvio, né? A gente pega, por exemplo, você está trabalhando com um descarte de um material que pode ser contaminante, né? Porque você coletou aquele material de determinados pacientes e você vai descartar aquilo. Onde você vai descartar? Como que será o descarte? Em termos de monta, de volume, é bem menor do que o volume de resíduos da construção de uma galeria com 10 lojas ou de uma hidrelétrica, mas ele pode ter um impacto gigantesco. Ora, cada um desses empreendimentos deve definir a sua política, portanto, de acordo aqui com os seus impactos ambientais. Incluir aqui, né, o comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção da poluição, não só mitigando, né, os impactos, mas se comprometendo com a prevenção. Inclua, né, nessa política o comprometimento com o atendimento à legislação e às normas ambientais aplicáveis e aos demais requisitos subscritos pela organização. O que isso aqui significa, pessoal? Primeiro, a gente tem que atender os critérios legais. Então, há uma resposta, né, direta aos elementos aqui que são estabelecidos pela legislação nacional, pela legislação estadual e municipal, onde o meu empreendimento está localizado, aos acordos, né, e ao que é estabelecido pela legislação em relação ao meu setor específico, então tenho que me atentar para isso. E normalmente, e qual é a prática mais comum? É você contratar empresas que sejam capazes de acompanhar as mudanças legais, seja por meio de um escritório de advocacia, seja por meio da contratação de uma empresa de gestão ambiental, de uma consultoria ambiental, para que haja ali um inventário, né, de toda a legislação aplicável a um determinado setor. Você não precisa colocar lá o pobre do estagiário para ficar fazendo monitoramento de diário oficial da União, do Estado, do município, da prefeitura, e você mesmo correr o risco de fazer esse tipo de gestão. Você pode contratar empresas e pessoas que fazem isso em suas rotinas respectivas. Mas mais do que isso, observem aqui o seguinte, olha, aos demais requisitos subscritos pela organização. Se você estabelece um acordo, né, você assina um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, o Ministério Público ele passa a ser um partícipe da sua gestão ambiental, porque você se comprometeu a diminuir a produção de determinados resíduos, de determinados gases, a adotar determinados critérios com impactos reduzidos, a adotar uma determinada medida protetiva para diminuir a quantidade de pó que a tua produção, né, fabril, expele, joga na atmosfera. Ele é um partícipe. Né? Você ali assinou um termo de ajustamento de conduta. Você pode também pactuar
dentro de uma determinada cadeia de fornecedores, determinados compromissos, determinados critérios. Eu vou trabalhar com empresas e com fornecedores que adotem o selo verde quilombola da minha região. Então, você vai buscar ali partícipes, pessoas, grupos, agentes que têm aquela certificação para a inclusão na sua cadeia, né? Ou seja, não são apenas aspectos legais aqui que estão previstos, né, nesse fornecimento aqui de um atendimento, de um comprometimento em atender a legislação, mas aquilo que advém também de outras fontes, né? Forneça a estrutura para o estabelecimento e a revisão dos objetivos e das metas ambientais. O que é isso? Ora, significa que a empresa ela criará as condições para o atendimento da política ambiental. Ela vai capacitar o seu pessoal, ela vai trabalhar com treinamento, com qualificação, vai disponibilizar aqui os sistemas adequados, né, de gestão, vai disponibilizar equipamentos, vai disponibilizar pessoal, óbvio, pessoal para fazer um monitoramento, um pessoal para trabalhar com o sistema de gestão ambiental. Então, isso é a estrutura necessária para que haja o comprometimento e a realização da política ambiental pelas organizações. Essa política ambiental, ela tem que ser documentada, implementada, mantida, comunicada a todos os empregados. Ou seja, nós estamos falando aqui de você criar uma política ambiental de acordo com o escopo da sua organização, você apresentar claramente quais são os possíveis, eu estou voltando aqui na linha A, quais são os possíveis impactos do seu negócio, como que você se compromete com o processo de melhoria contínua do que você está fazendo, como que você adota aqui, então, procedimentos operacionais e procedimentos que vão aperfeiçoar o seu negócio, que vão mitigar aqui os impactos, né, e os efeitos gerados. Só que não só adotar, isso não pode ser apenas verbal, você precisa documentar isso. E essa documentação, ela será consultada pelos auditores e ela será consultada também nesse momento de auditoria ou de verificação por qualquer parceiro em situações como a empresa tem um quadro numa determinada sala que ela apresenta ali a sua política ambiental. A empresa aqui, a empresa X, tem a sua missão ser uma empresa responsável, ser uma empresa ambientalmente responsável. Ora, aí, enquanto auditor, eu chego para o seu funcionário e pergunto, João Manuel, o que acontece se você descartar esse conjunto de pilhas usadas naquele tonel, naquele barril ali? Ele pode até falar, né? Não, eu posso até ser demitido, né? Ora, ele não está errado, mas ao mesmo tempo ele não incorporou a cultura e a política ambiental. Ele não incorporou, ele desconhece aqui a comunicação da sua política no âmbito, né, da corporação. Ele não sabe qual é a cultura corporativa em relação às questões ambientais. É preciso, portanto, aqui criar instrumentos para você colocar no seu site, para você, né, e no site é importante por quê? Porque você terá condições de publicizar aqui a sua política ambiental, mas você comunicar por meio de treinamentos, por meio de capacitações para os seus funcionários, quais são os critérios da sua política ambiental, o que você espera dele, como que ele tem atribuições naquilo que ele está fazendo e por que o que ele está fazendo, por que as suas ações elas devem ser responsivas, elas devem ser adequadas àquilo que foi prescrito até ali no seu perfil profissiográfico, né, considerando que a empresa ela incorpora isso na sua gestão de pessoas. Então, o funcionário ele tem que saber que aquilo que ele está fazendo está vinculado e está atinente à política ambiental macro. Então, documentar, seja por meio aqui das normas corporativas, seja por meio do estatuto empresarial, enfim, e fazer com que isso seja incorporado na cultura corporativa.
né? E esse elemento, né, o último ponto aqui, a tua política ambiental, ela tem que estar disponível para o público, para a sociedade, para a comunidade, para aqueles interessados, para os stakeholders, né, que participam ali direto ou indiretamente dos negócios da tua empresa, da tua corporação. Então, pessoal, isso aqui é a definição da política ambiental. Quando nós estamos falando, e isso aqui tá fazendo nexo, fazendo gancho, reiterando, isso aqui é o que está na NBR 14.001, que eu vou apresentar para vocês aqui também um pouco mais, já dentro da própria norma. Eu quero enfatizar isso bastante. O planejamento, o que o planejamento precisa aqui trazer? Entrando lá dentro da lógica de você incorporar o planejamento às ações empresariais. Estabelecer e manter procedimentos para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, dos seus produtos ou serviços que tenham impactos significativos no meio ambiente. Ora, estou trabalhando aqui com a produção de pão, na minha padaria. Tem aqui efeitos e impactos ambientais? Que tipo de consumo de energia eu estou fazendo? Eu estou consumindo muita energia? Os meus equipamentos, eles estão calibrados? Eles estão adequados? Os meus equipamentos, é que eles podem gerar um determinado resíduo? E o que eu vou fazer com esse resíduo? Eu preciso definir, eu preciso planejar, eu preciso identificar os aspectos ambientais relacionados às minhas atividades, aos meus produtos ou aos meus serviços. Eu preciso identificar e ter acesso à legislação e a outros procedimentos aplicáveis aos aspectos ambientais. Ou seja, como que os produtos, os meus serviços, como que eles estão previstos, né, na legislação? O que nós temos legalmente em relação às atividades ali que eu realizo? Estabelecer e manter os objetivos e metas documentados. Sempre, sempre, sempre documentados, em cada nível ou função pertinentes à organização. E aí nós precisamos aqui reiterar novamente, nós estamos falando aqui na linha C de objetivos e metas ambientais distribuídos ao longo de toda a organização, ou seja, no planejamento como um todo, pensando no planejamento operacional, tático e estratégico. O que esses três níveis têm em relação a esses critérios aqui, em relação a esses elementos, né? E como que esses elementos, esses objetivos corporativos passam aqui as minhas metas e objetivos ambientais. E manter um programa de gestão ambiental para atingir seus objetivos e metas, ou seja, o meu SGAR aqui, ele precisa incorporar, portanto, a ideia aqui de um planejamento, de identificar aqui os impactos que eu posso ter. Isso que é o que nós chamamos de definição de escopo, né, das nossas atividades. Nós não definimos lá a missão, a visão, é a mesma coisa, só que nessa definição aqui de escopo, daquilo que eu faço, quando eu estabeleço aqui o que eu vou trabalhar, os meus objetivos estratégicos, as minhas metas estratégicas, o que eu tenho de impacto dessa atividade sobre a questão ambiental e incorporar isso de forma quase que automática já aquilo que nós estamos planejando, aquilo que nós estamos fazendo dentro aqui da empresa. Certo? Estamos quase acabando. A implementação aqui do SGA. Qual é a ideia? Bom, nós fizemos o planejamento, definimos aqui como e quais são as políticas ambientais, definimos como que nós vamos incorporar esses planos. Agora nós precisamos implementar aqui o sistema de gestão ambiental. O que nós precisamos para isso? Nós precisamos de uma estrutura de responsabilidades. Eu preciso criar aqui um sistema, um mecanismo para atribuir a responsabilidades, atribuir as autoridades, definir o que cada pessoa fará dentro da minha política ambiental, né, do meu sistema de gestão ambiental, como cada um terá papéis, atribuições, funções definidos dentro desse contexto. Eu tenho que documentar tudo isso e comunicar, né, dentro da empresa. Eu tenho que treinar, conscientizar as pessoas. Sem o treinamento aqui, pessoal, a gente não vai conseguir chegar
a implantação de um SGA efetivo. Eu tenho que comunicar isso por toda a organização, né, com relação aos aspectos ambientais e ao sistema de gestão ambiental. Os meus parceiros, aos meus fornecedores, as pessoas, a comunidade. Eu tenho que criar um mecanismo, e aqui a gente está falando de criar, em criar como? Bom, eu preciso me comunicar, seja por meio da intranet, seja por meio das redes sociais, seja por meio do site institucional. E se eu tiver ali pessoas que não saibam ler ou escrever dentro da minha organização, posso e tenho que desenvolver uma forma de me comunicar de forma a passar, a transmitir, assim como eu passo, né, as outras questões da empresa para esse parceiro, para esse fornecedor, para esse trabalhador, comunicar para ele também a responsabilidade que ele tem dentro ali das questões ambientais da empresa, qual é o papel que cabe a ele, o que ele tem que fazer, né, dentro aqui da definição das atribuições. Então eu tenho que desenvolver, eu tenho que ter um plano de comunicação, um plano definido e documentado de comunicação. E quais canais eu vou utilizar para alcançar cada público, para alcançar cada parceiro da minha empresa, da minha organização. Então, é definir, é construir efetivamente aqui uma política de gestão, uma política aqui de gestão ambiental. Ter uma documentação do sistema de gestão, né? A organização deve estabelecer e manter essas informações em papel, e-mail eletrônico, para descrever os principais elementos do seu sistema. Então, se a gente chega lá um auditor e pede acesso à sua política ambiental, você precisa ter isso documentado, né? A prática mais comum hoje, evidentemente, é utilizar os sistemas informatizados, né? Os sistemas informáticos aqui para reposição. Mas você pode conseguir definir, claro, também, né, um prazo para a manutenção das informações desse sistema, né? As informações mais sensíveis. Qual é o prazo? 10 anos, 5 anos, enfim. Mas você tem que ter isso descrito. O que não está descrito não existe. Controle operacional, né? A organização precisa que identificar as operações e atividades associadas aos seus aspectos ambientais significativos e de acordo com a sua política, com seus objetivos, com as suas metas. Ou seja, mapear eventuais riscos, desenhar uma política de prevenção de acidentes, uma política de prevenção de determinados riscos ou de ação, o que fazer diante de determinados cenários críticos, né? E aí é interessante que isso há inúmeros treinamentos, né, e algumas simulações, e aí você tem lá uma determinada formação que o sujeito pode saber como utilizar um extintor, e aí chega numa simulação, ninguém sabe o que fazer, para onde correr, ninguém sabe como se portar em determinada situação. É só a gente imaginar, né, por exemplo, o desastre lá de Mariana ou de Brumadinho, e como que as pessoas foram tragadas ali, né? Você não teve tempo de responder aquele chamado, né? Aquela urgência, aquela emergência. Você não tinha previsão para uma situação daquela, né? Enfim, vamos seguir aqui. A verificação e as ações corretivas, né? E aqui, novamente, né? Quais ações que nós precisamos adotar em relação ao processo e aos procedimentos de verificação e de correção, monitoramento e medição. Aqui que vai entrar, pessoal, inclusive vão entrar os critérios da 14.031, que é a construção de sistemas de monitoramento, né, de um sistema de monitoramento de gestão ambiental, da avaliação ambiental, né, da avaliação do seu desempenho ambiental. Você precisa ter essas métricas definidas, monitorar e medir, né, o que você pretende dentro da sua organização. E esses elementos, né, juntos, eles precisam passar por um processo constante de revisão pela gerência, pela alta administração da empresa. A empresa ela precisa, na sua política ambiental, definir qual é o prazo de revisão da política. 2 anos? Será bianual? Será
anual? Será quinquenal? Como que nós vamos definir aqui se a nossa política está adequada, né? Se ela tem os impactos, se os indicadores que foram estabelecidos aqui na fase de verificação e de correção foram alcançados, foram atingidos. Vamos estabelecer ali um prazo anual, bianual, ou seja, na nossa política nós definimos qual é o prazo adotado para a análise crítica pela alta administração da ação e da adoção aqui do SGA, visando evidentemente aqui, né, a ideia de você trabalhar com um processo de melhoria contínua. Eu quero agora que vocês observem um mergulho que nós vamos fazer antes de trabalhar aqui com outros impactos, né, da adoção do SGA, mas uma imersão que nós vamos fazer dentro da própria norma. Vamos lá. Olá, pessoal. Então, pessoal, quero que vocês observem aqui o seguinte, né? Nós estamos aqui com a norma aberta. Este que é o documento que vocês devem consultar quando vocês estiverem propondo, né, a adoção da ISO 14001 nas organizações, nas corporações, ou quando vocês quiserem estudar mais sobre o tema. Eu quero que vocês observem aqui a estrutura do documento, o documento que já está no SIGA disponível para vocês. Como que nós temos, né, aquilo que foi apresentado teoricamente para vocês, como que essa estrutura ela é retomada, ela é apresentada aqui neste projeto, aqui neste plano. Então, observem aqui qual é a estrutura, a começar pelo sumário da norma. Primeiro, nós temos aqui uma apresentação do seu histórico, objetivo de um sistema de gestão ambiental, fatores de sucesso e o ciclo PDCA, né, que há aqui uma continuidade com a norma anterior que foi feita, foi elaborada com base, né, nessa integração do PDCA. E, novamente, a gente tem aqui, inclusive, uma conexão com a ISO 9001. Então, você tem sistemas de gestão ambiental e gestão da qualidade e outras ferramentas e normas de gestão que mantêm aqui uma interseção, uma conversa. Qual é a ideia aqui? Que ao adotar e ao ter já um sistema de gestão, seja um sistema de gestão da qualidade, muitas práticas você terá adotado, como, por exemplo, uma documentação das suas práticas. Isso significa que você, então, não terá um retrabalho, né? Você precisa simplesmente adotar aquela mesma política neste novo sistema de gestão, ou seja, complementar as atividades, né? Por isso que é um trabalho integrado e que deve partir aí da alta direção da empresa. Nós vamos ter aqui uma apresentação, né, desse sumário e da própria norma que irá seguir a ideia do PDCA. Então, você vai ter aqui ó, a definição da política ambiental, foi o que nós fizemos e apresentamos, os papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais, quem faz o que dentro da organização, quem é responsável por definir a norma, quem é responsável pela contratação e monitorar uma contratação que seja ambientalmente responsável, quem aqui, qual será o funcionário e quem será o setor, de qual será o setor responsável por trabalhar com o descarte do papel produzido no escritório. Né? Então, você tem aqui esses elementos que vão atribuir essas responsabilidades dentro da organização. Aqui no item 6, o planejamento, as ações, né, para abordar os riscos e as oportunidades dentro da organização, planejamento de ações, objetivos ambientais e o seu planejamento, a ideia dos recursos, né, como que você trabalha aqui com a comunicação, ó, 742, a informação documentada, como eu destaquei, como que você tem aqui agora o D, né, do PDCA, o do, a operação, ou seja, como fazer. Você vai ter lá o planejamento, to plan, to do, e agora que nós estamos no item 8 na operação. Planejamento e controle operacionais, preparação e resposta a emergências, avaliação de desempenho, item 9, monitoramento, né? E assim sucessivamente até a melhoria contínua. Então, o que nós apresentamos para vocês
foram os itens e os elementos que estão dentro aqui da norma, que estão contidos aqui na norma. O mais importante é perceber e destacar que são sugestões e são elementos gerais, né, que a norma estabelece, que precisam ser seguidos pelas organizações para que elas possam obter aí ou a certificação, ou quando não há a certificação, que as empresas possam fazer uma emissão, né, de que adotam, é a autodeclaração. Você, sua empresa, sua corporação, ela tem aqui um sistema de gestão ambiental, você se responsabiliza por isso? Olha, eu não sou certificado, porém, eu adoto tais práticas. Eu faço uma autodeclaração, compromisso público. Claro que se isso for, se for descoberto que essas práticas ou que essa autodeclaração ela é imprópria, o seu concorrente pode tirar proveito disso, o seu concorrente, o seu parceiro, o seu fornecedor. Então, você pode perder negócios ao fazer qualquer declaração mentirosa, né? Então, é um risco aí se alguém fizer uma autodeclaração imprópria. Nós temos aqui essa estrutura, nós temos aqui, inclusive, essa figura aqui que é importante, né? A relação entre o ciclo PDCA e a estrutura desta norma, uma comparação entre a BNT, aqui, a norma de 2004 e a de 2015, enfim, e aí eu quero que vocês observem aqui, né, eu mencionei no início deste vídeo sobre a importância dos conceitos, né? Como que os conceitos eles trazem aqui elementos que são importantes na hora de você adotar determinadas práticas. Pois bem, nós temos aqui na norma uma introdução, a apresentação, a ideia aqui, né, que vocês leram sobre lá no livro, que está lá nos slides, está aqui na norma, né? Porque tudo, na verdade, vem da norma aqui. Quais são os objetivos de um sistema de gestão ambiental? Proteção do meio ambiente, mitigação de potenciais efeitos adversos, aumento do desempenho ambiental, etc, etc, etc. Aquilo que eu apresentei para vocês. Fatores de sucesso, o ciclo do PDCA, observem aqui no item 0.4, ciclo do PDCA, como que eles estão relacionados, observem aqui, essa figura 1 aqui, como que eles estão relacionados aqui, né? No seguinte sentido, olha, deixa eu aumentar. Nós temos aqui, de um lado, né, a ideia do escopo do sistema de gestão ambiental dentro da organização, as questões internas e externas, as necessidades e expectativas aqui das partes interessadas, o ciclo PDCA rodando e dentro dele você planejando as questões relacionadas à dimensão ambiental, as questões do SGA, né? A ideia aqui da conceitual que vai ser extremamente importante, como eu disse, na hora de você definir e de você entender como que a norma ela deve ser aplicada. Então você tem aqui, ó, termos e definições. Então quando você tiver qualquer dúvida em relação ao que significa um sistema de gestão, você vai consultar a norma. Sistema de gestão, conjunto de elementos interrelacionados ou interativos de uma organização. Qual é o conceito de organização? Observem que está em itálico e remete ao item 3.1.4. Então lá no item 3.1.4, eu tenho aqui o entendimento de que é uma organização para a norma. O que é um sistema de gestão ambiental? É parte do sistema de gestão, é usado para gerenciar os aspectos ambientais. A definição de aspectos ambientais está aqui no item 3.2.2. E por que isso é importante, pessoal? Porque quando vocês estiverem desenhando, escrevendo a política do SGA da empresa de vocês, na empresa onde vocês estiverem trabalhando, vocês terão aqui as definições na própria norma. Vocês não vão inventar a roda, ninguém vai inventar a roda. Nós tivemos aqui uma organização que congregou, né, inúmeros gestores, inúmeros grupos normatizadores, normalizadores do mundo todo para criar a norma amplamente aceita internacionalmente. Então, a gente vai consultar a norma tanto para verificar, para certificar as organizações, para realizar as auditorias, como para ter a inspiração, né, para desenvolver as nossas normas internamente. Isso que é o fantástico da administração, né? Você precisa ter aqui traquejos, um soft skill
no processo aqui de desenvolver as políticas e as práticas de gestão. Porém, as normas, as ferramentas, elas são amplamente conhecidas. O que nós precisamos aqui é de como construir essas políticas no âmbito organizacional. Claro, para isso a gente precisa conhecê-las, né? A política ambiental, o que é uma organização, o que é uma alta direção, né? Pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização no nível mais alto. Ou seja, é importante sempre olhar para isso aqui para a gente ter ideia do que estamos falando, do que a norma está apontando. Parte interessada, né? A gente utiliza o tempo todo o conceito de já consagrado, né? De stakeholder. Aqui nós estamos trabalhando com parte interessada, pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou se perceber afetada por uma decisão ou atividade. Exemplo, clientes, comunidades, fornecedores, regulamentadores, né, organizações não governamentais, as ONGs, investidores e funcionários. Se perceber afetada, significa que a percepção foi levada ao conhecimento da organização, né? Enfim. Aí tem lá meio ambiente, e aí continua, tá bom? Deem uma olhada nessas definições aqui. Objetivo ambiental. Depois de tudo isso aqui, a definição aqui ó, de risco, que é importante, ó. Definição aqui, né, de risco, efeito da incerteza, né? Enfim, a ideia aqui de terceirizar, ela é importante porque ela não está falando apenas de você terceirizar uma determinada atividade, como você contratar uma empresa terceira, né, como a gente normalmente faz aí num processo de outsourcing, né, de terceirização de uma atividade. Mas aqui tem uma definição que ela é bastante peculiar, que é fazer um arranjo onde uma organização externa desempenha parte de uma função ou processo de uma organização. Ela está realizando ali uma função ou processo. Uma organização externa está fora do escopo do sistema de gestão. Atentem para isso. Apesar de a função ou processo estar dentro do escopo. Parece assim uma charada, né? Isso aqui é muito importante. Você pode contratar uma empresa para realizar uma determinada atividade. Por exemplo, uma empresa que será responsável pelo descarte dos entulhos de uma obra, né? Então, você contrata aquela empresa que ela tem que dar conta ali dos resíduos sólidos. Então, ela irá triturar e transformar novamente aquele material em novos blocos, né? Para serem utilizados em construções populares. Vou trabalhar com esse exemplo. E aí você descobre, de repente, numa auditoria, né, que é realizada e é investigada toda a sua cadeia produtiva, que aquela empresa ela não tem um sistema de gestão ambiental. Até aí, ok. Porém, se aquela empresa fizer um descarte inadequado daqueles resíduos, né, produzidos pela sua organização, ela, por exemplo, descartar tudo no terreno baldio por ser mais barato para ela, em vez de processar, triturar e transformar em blocos para construções populares, ora, aquela empresa, então, ela impediu você de obter sua certificação. Ela alterou os procedimentos, então, que possibilitariam alcançar em todo o ciclo de vida, né, do seu produto, do seu serviço, um resultado adequado. Então, assim, observem bem, isso é extremamente importante, né? A ideia aqui, então, de você terceirizar uma atividade não livra da sua empresa, não livra do seu parceiro, não isenta dessa responsabilidade. Ele está dentro, é aquilo que está relacionado à sua empresa, está relacionado ao seu trabalho, aquilo que você faz no ciclo de vida do seu produto, né, do seu serviço. Certo? Então tem outras aqui. Item 4 aqui, o contexto da organização. Então você tem lá título, né? Política ambiental da empresa XYZ. Então você vai lá, ó, entendendo a organização e seu contexto. E aí é preciso definir e apresentar aqui as características da organização, o que ela faz, determinar aqui as suas questões ó, internas e externas, qual é o propósito da empresa, tem a missão, visão, valores, os seus objetivos. E aí você define aqui ó, como que essas questões elas podem incluir as condições
ambientais que são afetadas ou capazes de afetar a empresa, a organização. Na sequência, definir as necessidades e expectativas dos stakeholders, das partes interessadas. E aí a empresa ela deve determinar. Isso aqui, gente, tem que aparecer documentado, item a item, dentro da sua política ambiental. Por isso que é difícil, né? Por isso que é caro ter uma adoção de uma determinada licença, e só as grandes empresas normalmente fazem essa certificação, porque você tem que ter aqui uma estrutura, claro, para fazer esse tipo de gestão. A organização deve determinar, ou seja, ela deve adotar obrigatoriamente, né, as partes interessadas que sejam pertinentes para o seu sistema de gestão ambiental. O governo e o mundo são os meus stakeholders, são partes interessadas. Não. Aqui você precisa definir claramente. Você está construindo, você está ampliando aqui uma determinada linha, né, de transmissão. As comunidades indígenas, quilombolas, as comunidades que estão debaixo daquela linha de transmissão são partes interessadas. Aquelas partes interessadas, elas precisam ser geridas e monitoradas, elas precisam ser comunicadas da sua política ambiental. A população que recebe a sua energia, ela deve ser comunicada, os fornecedores, né? Mas principalmente atentar sempre, né, para esses parceiros, para essas partes interessadas que não são tão óbvias, que elas que podem trazer problemas no processo de desenvolvimento da política, né? Podem ser ignoradas às vezes, né? Porque elas não estão nem dentro e nem numa relação direta com a empresa, e podem trazer alguns transtornos. A gente pode tomar como exemplo a construção, a ampliação da área portuária aqui em São Luís, e como que você tem inúmeras comunidades, como a comunidade do Cajueiro, que ao se manifestarem, né, ou se posicionarem por meio de alguns grupos de uma maneira contrária a alguns empreendimentos, isso acaba retardando os empreendimentos, gerando efeitos negativos sobre a imagem dessas empresas que pretendem se instalar ou ampliar na área. Uma gestão de stakeholders ali, desde o início deste processo, teria facilitado e muito, né, este problema. Ou seja, a política aqui ambiental, ela precisa definir esses critérios, esses elementos, né? As necessidades e expectativas pertinentes, quais dessas necessidades e expectativas se tornam seus requisitos legais, e destaque aqui, sempre está para os outros requisitos, como eu já mencionei, outros requisitos aqui, os seus significados. Determinando o escopo do sistema de gestão ambiental. Isso aqui, gente, é extremamente importante, tá? Ao determinar o escopo aqui, deve ser considerado as questões externas e internas, que são referidas aí, ou seja, aquilo que a empresa faz. Então eu trabalho no escritório de advocacia que tem documentos físicos, e nós descartamos muito papel. Como que eu faço? O que eu faço com isso? Então, isso está dentro do seu escopo. A produção de toner, né, e descarte do toner em grandes quantidades, ou enfim, está dentro de uma organização, aquilo é um resíduo que é gerado. Os papéis, as impressões, as fotocópias, tudo isso são resíduos que precisam estar definidos aqui na sua política ambiental, no seu escopo, né? O que é capaz de você gerar de impacto. Os requisitos legais e outros requisitos, né? Aquilo que é determinado pela legislação municipal, né? Como eu já mencionei, é importante que você tenha um parceiro, uma empresa ou um grupo que te preste essa consultoria para monitorar isso dentro da sua corporação. Outro elemento aqui extremamente importante é atentar para esses outros requisitos aqui, ou seja, aquilo que é exigido por um fornecedor, aquilo que é exigido, né, quando você quer prestar serviço para uma determinada corporação, o que ela exige em relação aos seus fornecedores, e aí é importante você atentar para esses critérios. Então, esses outros requisitos aqui, eles podem ser políticas específicas de alguns grupos corporativos, suas unidades organizacionais, suas atividades e produtos, etc. Certo? O papel aqui da liderança e do comprometimento dessa liderança, aí tem aqui, a alta definição deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão ambiental.
ou seja, aquela ideia de ser um processo top-down, ou pelo menos haver um comprometimento da alta direção com a adoção. Por quê? Porque senão não se efetiva. Né? Se o grupo diretor, se a alta direção não se compromete com o sistema de gestão ambiental, degringola tudo, tudo desmorona. Você não tem condições de implementar uma política desse porte na empresa se a alta direção não se envolve. Se você não define aqui como fazer isso, ela deve, né, os itens aqui previstos, né, linha a linha, dentro da norma, responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do sistema, a ideia de você ter aqui um período para a averiguação, para checar, né, se os resultados, se as métricas foram alcançadas, foram obtidas adequadamente, assegurar que a política ambiental e os objetivos sejam estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico e o contexto da organização. Isso aqui são as atividades e os elementos que são de responsabilidade da alta direção da empresa. São eles que vão definir aqui, eles que vão atribuir aqui também a responsabilidade, né, e o escopo de responsabilidade ao longo da cadeia de comando, da hierarquia de comando dentro da empresa, considerando, sobretudo, aqui um grande conglomerado com essas características. Né? O planejamento, o que deve ter aqui dentro do planejamento da empresa? Ela deve estabelecer, implementar, manter o processo para atender os requisitos 611 a 614, considerando aqui diversas questões, diversos elementos, incluindo a determinação aqui, ó, dos riscos e oportunidades relacionados aos seus aspectos ambientais. Como assim riscos e oportunidades? Bom, eu tenho um risco aqui, ao gerar um determinado resíduo, de ter uma contaminação muito grande. Então, eu posso ter aqui um resíduo gerado, por exemplo, do bagaço da cana. Então, se eu descartar o bagaço da cana na natureza, aquilo pode ser um transtorno, pode ser um problema. Mas se eu pegar o bagaço e transformar em biomassa, em energia, aquilo é uma oportunidade. Então, eu consigo transformar o que seria um problema em um benefício, em algo que vai trazer um retorno para a minha empresa, para a minha corporação. Esse é o resultado, é a sinergia perfeita que nós pretendemos, que nós gostaríamos de obter sempre, né, na definição do escopo e dos procedimentos de gestão. Assegurar que o sistema de gestão ambiental possa alcançar seus resultados pretendidos, né, aqui a gente está falando, então, de uma eficácia dessas normas, prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis, né, incluindo o potencial para condições ambientais externas que afetem a organização, alcançar a melhoria contínua. Ou seja, trabalhar aqui com estes cenários, com esses diversos cenários. Destacando aqui com vocês ainda mais alguns outros pontos, né? Planejamento de ações, aí novamente aqui você tem uma apresentação dos elementos, os objetivos ambientais e o planejamento para alcançá-los. E aqui, pessoal, novamente, né, se destacam aqui os seguintes pontos. Os objetivos ambientais devem ser coerentes com a política ambiental, mensuráveis, se viável, e monitorados e comunicados. É preciso ter um sistema de monitoramento, de definição primeiro, e de monitoramento de indicadores no âmbito corporativo. Nós precisamos desses elementos para verificar se os nossos objetivos foram traçados. Então, se eu definir como uma meta corporativa, como parte aqui dos meus objetivos, a redução do consumo de água em 30%, a redução do consumo de diesel das caminhonetes da minha empresa, da Semar, em 30%, eu tenho, né, eu tenho que ter um mecanismo aqui para monitorar se eu alcancei ou não alcancei. E com isso, eu fazer aqui um procedimento de averiguação, de monitorar, de averiguar, enfim, um processo aqui de melhoria contínua, né? de sanar essa não conformidade. Para isso, eu preciso ter métricas. Sem métricas, eu não tenho nada. Eu preciso aqui disponibilizar, né, aquele item que eu falei lá aqui anteriormente, dos recursos, como que a organização ela cria as condições para apoiar as ações do sistema de gestão ambiental. Então, ela deve determinar, que a organização deve determinar e prover os recursos necessários
o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria do sistema de gestão ambiental. A organização deve ainda, né, determinar e verificar a competência necessária das pessoas que vão realizar o trabalho ali de controle, que vão afetar o seu desempenho ambiental, capacitar os seus colaboradores, verificar se os seus colaboradores, os seus funcionários, se eles têm ali o know-how necessário para trabalhar com aquele tema, e se não tem, quais aspectos podem ser utilizados para sanar aquele problema, né? A conscientização, e aí a conscientização ela está aqui trabalhando diretamente com o próximo item, que é a comunicação, né? Sobre o que comunicar, você deve apresentar isso no seu plano, né, de gestão ambiental, sobre o que comunicar, quando comunicar, qual é a periodicidade da comunicação, com quem se comunicar e como, né, como eu mencionei antes, dependendo do nível hierárquico, dependendo do stakeholder, você vai criar aqui condições para comunicar, para apresentar a sua política para aquele público, para aquelas pessoas, para aquele setor. Essa comunicação ela vai ser interna, vai ser externa e reiterando, destacando aqui, tudo isso precisa ser documentado e documentável, sempre, sempre, sempre. Certo, pessoal? Então, assim, dê uma olhada aqui nesse material, continua, né, apresentando. Enfim, dê uma olhada, essa é a norma, ela está disponível para vocês, ela é extremamente importante. A nossa prova aqui, 80-90% agora da segunda prova vai ser só sobre este aqui material. Então, leiam aqui, incluindo a norma NBR ISO 14001, tá bom? Eu quero agora continuar com vocês apresentando alguns trabalhos que tratam aqui da implantação da NBR ISO 14001, ok? Vamos lá. E por fim, pessoal, eu quero aqui que vocês observem como que há uma inter-relação e há estudos publicados, né, além da própria produção técnica e de todo o trabalho de gestão, nós temos algumas publicações que balizam, que analisam como que a norma 14.001 ela vem sendo implementada pelas organizações e a sua interface com alguns critérios, com algumas das áreas e das funções, né, da administração. E aqui a gente tem um estudo, né, que é a implantação de um SGA e a gestão de pessoas. Esse aqui é o objetivo declarado, né, do artigo. O objetivo principal é apresentar práticas sistematizadas à luz da teoria, com especial contribuição da área de gestão de pessoas e com base em 2 estudos de caso, para a implantação de sistemas de gestão ambiental ISO 14001 em empresas industriais, com 2 estudos de caso, né? O estudo de caso aqui realizado, né, no setor de baterias automotivas e outro em uma empresa moveleira. E aí esse artigo ele é muito interessante porque ele sistematiza as contribuições, a importância, como que a área de gestão de pessoas ela pode atuar e trabalhar, como, por exemplo, na capacitação, auxiliar no processo de comunicação das normas e da política ambiental, preparar os colaboradores, né, de uma forma geral, os trabalhadores, né, da empresa, no processo de adoção da política ambiental. Então, ele é muito interessante para quem quer compreender um pouco mais sobre esse viés. Alguns outros trabalhos, né, nós vamos ter aqui sobre os indicadores, né, de desempenho. E aí eu já mencionei para vocês, e aqui eu quero destacar, sobre a NBR ISO 14031, né, e a sua importância. Por quê? Porque quando nós estamos falando em medir, em monitorar, em criar critérios, indicadores, nós estamos falando aqui da 14.031. E aí nós temos esse artigo aqui, ó, novíssimo, de 2020, publicado agora, né, que tem como objetivo compreender quais são os indicadores de desempenho industrial utilizados pelas empresas de construção civil de João Pessoa, né, na Paraíba. E aí fala aqui, né, o trabalho ele mostra, traz uma discussão sobre o tema, pontua como que a legislação, né, trabalha com esses elementos. E aí tem aqui uma apresentação de alguns dos
dos indicadores utilizados e pontuados, como que as empresas vêm implementando, né, o sistema de monitoramento em suas áreas, em suas atividades. E alguns dos indicadores são esses que estão aí na tela, material, indicadores ambientais. Materiais utilizados por peso ou por volume, porcentagem de materiais utilizados que são provenientes de reciclagem, e aqui destacando, né, da área da construção civil. Taxa de consumo de combustíveis, indicador de geração de danos causados ao solo, etc. Tem um outro trabalho aqui que é muito interessante, né, esse aqui, ó, análise de stakeholders em indústrias do setor plástico, uma aplicação da norma da ABNT ISO 14001. Aí tem uma definição aqui, né, da norma. A norma define parte interessada, stakeholder, como aquela definição que nós fizemos lá. E este aqui é o objetivo do artigo. Ó. Esse estudo teve como objetivo identificar os stakeholders e hierarquizar sua influência sobre o desempenho ambiental de uma indústria de transformação de material plástico. E o que é muito interessante? Que eles desenvolvem uma metodologia que pode ser adotada eventualmente, né, na gestão de stakeholders. Então, há um diagnóstico, um mapeamento da literatura sobre monitoramento e gestão de stakeholders, e mais do que isso, né, critérios que são apresentados aqui que podem ser utilizados. É para isso que os estudos científicos eles servem, né, para que a gente possa consultar, entender o estado da arte e também utilizar essas ferramentas que são desenvolvidas aí, né, de uma maneira geral. Tem esse trabalho aqui que eu acho muito importante, se for para sugerir um estudo inicial e amplo, sugiro que vocês peguem esse aqui, ó, processo de certificações 14.001, estudo de caso da ArcelorMittal, em Juiz de Fora. Ele foi feito com base aqui, né, observem a data, em 2008, então ele foi feito com base na norma de 2004, mas ele é muito interessante para mapear, para apresentar essa estrutura, para apresentar aqui como que os critérios, os objetivos foram atendidos e como que isso pode ser um instrumento orientador das práticas dentro das empresas que porventura vocês estejam trabalhando, atuando, né, e que queiram desenvolver ou implantar um sistema de gestão ambiental. Todas essas referências elas estão aqui para vocês. Esse material ficará disponível no ambiente virtual. Caso vocês queiram os artigos, né, vocês encontrarão aqui o link, ou mesmo poderão buscar diretamente nas revistas, né, por meio aqui da referência. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado esse material, estudem bastante, façam a leitura do livro e façam a leitura da própria norma, porque nós vamos explorar bastante a norma na nossa próxima prova, tá bom, pessoal? Então é isso, qualquer dúvida, qualquer coisa, só mandar lá a pergunta que estamos à disposição. Até mais.